Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Análise de Dados. E continuando aqui os nossos temas, nós vamos iniciar agora uma discussão em como a gente lida com mais de uma variável. Iniciando com esse conceito de correlação entre duas variáveis. Vamos discutir o que é uma regressão linear, como que isso é resolvido pelo método dos mínimos quadrados. Duas formas de avaliar a qualidade de uma regressão, o coeficiente de correlação e o coeficiente de determinação. Vamos ver algumas funções em Python que realizam isso e que parâmetros elas geram, e discutir um pouquinho dos usos e das interpretações das regressões. Bom, inicialmente, a gente tem aqui uma relação entre duas variáveis, x e y, uma variável independente e uma variável dependente, como a gente já discutiu antes. E fazemos um plot aqui, um scatter plot, um cross plot, que a gente já viu antes. Os pontos, cada ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y. E esse conjunto limitado de dados aqui se espalha com uma direção aqui em que y e x crescem. Então existe uma certa correlação, né? Uma previsibilidade de a partir de um dado de x, você tem um range possível de dados de y nesse conjunto de dados pequeno aqui. Bom, uma primeira forma de entender essa relação entre os dois é descobrir qual a reta que melhor ajusta esses dados. O que significa melhor ajusta? Você poderia ter várias retas aqui, com ângulos diferentes e interceptos diferentes em zero, cortando a origem, né, cortando o eixo y aqui em lugares diferentes. Claro que uma reta aqui é definida pela equação da reta, então o coeficiente angular vezes x mais uma constante que é a altura desse intercepto define a reta. Você poderia ter várias. E o que é a reta da regressão? A reta da regressão é uma reta que reflete uma otimização do erro em y. Então, para cada dado, você subtrai o valor em y da amostra do valor previsto pela reta para aquele mesmo x. Então, y menos f de x, yi menos f de xi, o mesmo xy casados, é o que a gente chama de resíduo. E a soma dos resíduos ao quadrado, quer dizer, cada resíduo ao quadrado soma todos, é uma expressão desse espalhamento em relação a essa reta. Você faz isso para várias retas possíveis, numericamente, e a reta que tem menor resíduo, menor soma quadrática dos resíduos, é a reta ótima. Então outras orientações iam ter uma soma maior. Isso é o que a gente chama do método dos mínimos quadrados. Ele não serve só para regressões lineares, regressões de outras equações que a gente vai ver em outra aula, também pode ser realizadas com esse método. Então, uma otimização da reta que melhor ajusta os dados, minimizando o erro em y. Para que serve isso? Bom, a reta mostra uma relação entre os pontos. Ela pode ser um aumenta, o outro aumenta junto, um aumenta, o outro diminui. E esse aqui é o nosso amigo joint plot, a gente já viu isso antes. No código dessa aula aqui, aula 5, regressão linear, a gente, 5A, né? A gente tem o primeiro plot dos mínimos quadrados aqui, com o truquezinho das linhas verticais, vocês veem depois.
e o plot esse joint plot aqui. E o que ele mostra? O histograma e o KDE de cada uma. Então aqui tem um desvio padrão, você pode entender ele como uma variância também, né? Uma variância em X e uma em Y. E uma dispersão em torno da reta de regressão, que foi obtida com os mínimos quadrados. Uma primeira medida que a gente vai discutir aqui da qualidade da regressão, que é uma medida do quanto que se espalham esses dados reais em Y em torno da reta, é o coeficiente de correlação de Pearson. Na verdade, o coeficiente de correlação de Pearson não é só em Y, né? A reta foi ajustada minimizando o erro em Y. Só que esse coeficiente de correlação é a covariância XY, que a gente já viu antes, né? Que é um análogo do desvio padrão, né? O desvio padrão é para cada ponto numa variável só, você subtrai da média, eleva ao quadrado, divide por n. As fórmulas de variância e desvio padrão, né? Só que aqui em duas dimensões, então você multiplica a diferença do y menos a média do y e do x menos a média do x, e tem a covariância, a gente já discutiu isso em outra aula. Se dividir a covariância pelo produto dos dois desvios padrão, você tem um coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação ele varia de menos 1 a 1. Quanto mais próximo de 1 ou menos 1, menor a dispersão dos dados, mais próximos eles estão da reta. E claro, quando é 1 é porque a correlação é positiva, quer dizer, um aumenta, o outro aumenta também. Quando é menos 1 é porque é negativa, quando um diminui, o outro aumenta. Então, 0,97, positivo ou negativo, é um bom coeficiente de correlação. Mostra que a regressão é uma boa representação da dispersão dos dados. Mas como que a gente obtém essa reta? Esse plot, o joint plot, ele já faz, se você colocar o parâmetro kind dele, né? Aqui o joint plot. A, B, kind é igual a reg, que é a regressão, ele já calcula com mínimos quadrados e já desenha essa reta. Mas se você precisa saber numericamente qual é o slope, qual é o coeficiente angular e qual é o valor do intercepto, quer dizer, os dois parâmetros da equação da reta, você tem algumas funções para fazer isso. A primeira, que é mais facinho, é o polyfit. Então vamos lá no nosso código. O polyfit foi carregado aqui, ó, from PyLab import polyfit. Esse PyLab é um módulo que a gente não tinha usado antes. Vocês vão ter que carregar ele para isso aqui rodar. Com o pip, com conda, o que for que vocês estejam usando. E aqui a gente está usando essa função, uma função polyfit aqui, ó, A, B. Então, os dados em X e os dados relacionados em Y. Para cada X tem um Y na mesma linha, né? No mesmo endereço, que são dois vetores. Então, o primeiro A se relaciona com o primeiro B, assim por diante. E isso é um ajuste de polinômios. Então, o polinômio de grau 1 aqui é a reta. A gente põe 1 aqui. E ele dá essa função, dá duas variáveis como saída. A primeira é o coeficiente angular da reta, e a segunda é o intercepto. Então, para você desenhar essa reta, você podia ser qualquer conjunto de valores em X, mas eu usei o próprio A, vezes o M, que é a saída do polyfit, mais o B, que é a outra saída do polyfit, definir um Y, e depois a gente manda plotar o A contra o Y aqui, ó, em vermelho, é a reta que a gente desenhou lá. O A contra o B, um scatter plot, são os pontos em azul. E eu pus um textinho aqui, né? Então esse aqui é o primeiro jeito, o polyfit. Mas da onde a gente calculou esse
coeficiente de correlação de Pearson aqui. Eu não precisei escrever a equação lá no meu código, porque uma outra função que também dá os parâmetros de uma reta ajustada por mínimos quadrados, que é esse Lean Regress, que é isso aqui, ó, que eu importei do SciPy Stats, que a gente já usou bastante, uma função que é a função regressão linear. Em vez de ela dar 2 saídas, ela dá 5. Então eu tive que criar 5 nomes de variáveis separados por vírgula, igual a saída do Lean Regress AB. Quais são? O coeficiente angular slope, o intercepto, o coeficiente de correlação de Pearson, é o terceiro que ele dá. Um valor de probabilidade dessa reta ser boa, quer dizer, você não tem só a reta, você tem uma probabilidade dela ser, que a gente vai discutir depois quando for falar de teste de hipóteses, né? O que significa esse valor P aqui, no intervalo de confiança, e o desvio padrão do slope. Então eu não entendo, a gente já vai discutir isso, por que eles optaram por pôr o desvio padrão do slope aqui, não do intercepto, já que eles têm uma covariância, a gente já vai ver isso, e o do slope sempre é bem pequenininho, olha aqui, ó. Para um slope de 2, o erro da determinação desse slope é de 0,09. Então isso aqui é 0,5%. É bem pequenininho. Para um R de 95, claro. Se isso aqui espalha, esse erro aumenta, mas o erro do intercepto aumenta mais, a gente já vai ver isso. Então essa saída Lean Regress, o terceiro é o coeficiente de correlação de Pearson, que eu arredondei e pus um texto aqui. Ele já deu a saída, né? Slope, intercept, Pearson, p-value e o erro. Mandei imprimir cada um deles. Calculo a reta y, slope, mais vezes a vezes mais o intercepto, é a mesma reta. Certo? Então esse y e esse y são iguais. Como esse aqui foi redefinido, está usando esse segundo. E na hora de imprimir, eu pedi para ele imprimir num texto, na posição 12.5 e 65 do gráfico. 12.5 começa o texto 65. Um texto que é um string, né, entre aspas, R igual. E eu usei um Fzinho antes da primeira aspas para poder colocar variáveis e funções do Python entre colchetes. Então ele já vai passar para o string porque eu pus esse Fzinho antes. Esse é o melhor jeito de pôr texto em gráfico do Seaborn e do Matplotlib. Que eu arredondei aquele Pearson que saiu da função Lean Regress para 3 casas depois da vírgula e transformei no string aqui. Beleza, salvo a figura, ponho na minha apresentação. Está aqui, então apareceu o meu R. Então até aí nós estamos tranquilos. A aula que vem a gente discute um pouco mais sobre essa questão do erro do intercepto e do erro do slope. Um pouco mais, não, muito mais. O Lean Regress não te dá uma outra medida que eu acho que é a mais comum de se apresentar nas áreas relacionadas às geociências, que não é o coeficiente de correlação de Pearson, é o coeficiente de determinação. O coeficiente de correlação de Pearson, vocês viram que é uma proporção entre a covariância e o produto dos desvio padrão, certo? Cada desvio padrão aqui de x e y multiplica e a covariância em x e y divide um pelo outro. Por que é o produto do desvio padrão? Bom, o desvio padrão está na mesma unidade que você está medindo aqui, né? Eu nunca ponho essas... Que grandeza a gente está usando? Pode ser muitas coisas, né? Podem ser as duas iguais, por exemplo, comparar porosidade de um conjunto de amostras com porosidade de outro, ou podem ser grandezas muito diferentes, né? E é uma relação que tem que ter algum fundamento físico, a gente já vai ver isso. Então o desvio padrão está na mesma unidade da medida x e da medida y, e a covariância é uma soma dos resíduos e acaba sendo na mesma unidade, isso aqui e esse produto.
soma dos resíduos em x, soma dos resíduos em y, multiplica um pelo outro. Então, e divide por n. Então, o que você tem aqui? Você tem a unidade de x vezes a unidade de y. E como o desvio padrão é raiz da variância, ele também, aqui é a unidade de x vezes a unidade de y, então ele fica adimensional. Mas não é um espalhamento só em y. O coeficiente de determinação é essa medida do espalhamento em y. Então, como é que você entende ele? Você tem uma variância em um desvio padrão, né? Em x e uma reta. Se todos os pontos caírem perfeitamente na reta, 100% da variância em y é explicado pela variância em x, vezes o coeficiente angular da reta. Então, se o coeficiente angular da reta é 1, as variâncias são iguais. Se ele é maior que 1, essa aqui começa a ser maior que essa, é só o produto. Certo? Mas, se você tem os seus pontos distantes da sua reta de correlação, você tem um outro elemento de variância aqui. Uma variância em torno disso. Como é que você mede? A variância dos resíduos. Então, se você subtrai um do outro, é como se a reta fosse horizontal, e aí você tem essa distância entre cada ponto e a reta da regressão. A variância disso está aqui. Note que essa escala aqui vai de menos 15 a 10, enquanto essa vai de 0 a 80. Claro que essa variância é menor do que essa em x, mas a variância em y é explicada pelas duas. Então vamos entender o que é esse coeficiente de determinação. Se você considera que a variância em y é a somatória dos resíduos em y ao quadrado dividido por n, e a variância dos resíduos em a variância do y, do y real, esse aqui, né? E a variância dos resíduos em y é o y menos o f de x em i. Então você tem que essa variância em y necessariamente é maior do que essa variância dos resíduos, porque a variância dos resíduos compõe essa aqui. A variância em y vai ser a de x vezes a reta, composta com essa dos resíduos. Quando você faz uma fração da variância dos resíduos pela variância de y, o que você está vendo? A proporção da variância de y que é explicada pela dispersão em torno da reta. Então, aqui na mesma escala agora, né, de 0 a 70, essa é a variância dos resíduos daquele gráfico lá, e essa é a variância de y. Isso aqui dividido por isso é quanto por cento do total pode ser explicado pela variância dos resíduos. E o resto? O resto é o que é explicado por x. Claro que esse número aqui é menor que 1, e quanto mais próximo ele tiver de 1, esse aqui, menor é o r², né? Menor é o coeficiente de determinação. Então, se os pontos estão muito próximos da reta, a variância dos resíduos é pequena. Então, essa fração é pequena, então o r² é mais perto de 1. Então, quando você tem todos os pontos na reta, o r² é 1. Quanto mais distantes eles estiverem, menor o r². Para calcular o r², você pode fazer pela equação, ou pode usar essa função R2-score, né, que é o índice de r², desse pacotinho sklearn-matrix. A gente importou do sklearn-matrix o R2-score. Esse pacote aqui, acho que a gente não importou antes também, é um pacote cheio de ferramentas de machine learning. E vocês vão ver aí ao longo do curso que, na verdade, se você for fazer um curso de machine learning, vocês vão ver tudo isso que a gente está chamando de análise de dados para chegar em operações mais numéricas, mais complexas, com mais de um loop de iterações e com elementos não supervisionados, com uma base de dados inicial e uma base de dados que vai alimentando por
para melhorar as estimativas, mas isso não é para agora, né? Mas o pacote sklearn a gente está usando porque ele tem um R2-score aqui, e o R2-score BY, e aí o que você vai usar? O vetor Y dos dados reais e o vetor Y previsto pela reta, né, que são os dois elementos que ele tem. Você podia escrever essa função, ela é bem fácil. E aí você tem o R2-score que está lá no nosso gráfico. E aqui a gente vai discutir um pouco da interpretação, alguns elementos importantes que a gente tem que levar em consideração, né? Para que serve a regressão? Para que você usa? Como ela se comporta? Para que você não usa? Bom, a regressão é com um desses dois índices, né? O R² é mais comum, eu acho, nas áreas afins ao nosso tema. Mas você note que o R² é mais sensível, né, a mudanças do que o coeficiente de correlação. Mas o que isso significa? Bom, uma mesma dispersão de dados, então aqui é o mesmo X, que é uma dispersão de dados que é X vezes uma reta mais um Y e um erro no Y. O mesmo erro de Y está aqui e está aqui. Pode não parecer, mas se você medir a distância desse ponto aqui, que é fácil de identificar, para esse aqui, lógico que eles se espalham mais quanto maior for o seu coeficiente angular da reta. Mas o espalhamento deles aqui em torno da reta é o mesmo. E o que acontece? Quanto maior for o seu slope, melhor os índices de correlação e determinação. Então aqui é exatamente a mesma coisa, com slope 3, com slope 1, com slope 0,2. Claro que se o slope é 0, você não pode prever o y com base no x. Você tem, para vários x diferentes, o mesmo y, percebe? E é isso que quer dizer o coeficiente de correlação. Isso que quer dizer o R², que aqui está bem pequenininho. Então, como você pode prever o y com base em x? Para ângulos pequenos, você não pode. Quanto maior o ângulo, mais preciso é. Você muda um pouco o x, você já tem um outro y. Bem previsível, com pouco erro. Com uma variância dos resíduos bem pequena em relação à variância do y. Lógico, quanto maior o ângulo, maior a variância em y explicada pela reta vezes o x. Então, menor a proporção dessa variância dos resíduos na variância total do y. Isso que o R² quer dizer. Então, agora vamos discutir um pouquinho da interpretação em si, né? Para que você usa essas regressões? Bom, muito pouco provável que você vá usar uma regressão dessa para provar que existe uma relação linear entre duas grandezas. Normalmente isso é feito já com uma hipótese de um processo físico que relaciona as duas grandezas de forma linear e você busca descobrir quais são os parâmetros. Você quer saber qual é a relação, qual é o coeficiente angular e qual é o intercepto. E também quais são os erros, a gente vai ver isso na próxima aula, né, associados a essa previsão. Lógico que quando você tem um R² grande e um Pearson grande, você mostra que a sua regressão é muito boa, mas ela é dependente da qualidade do dado de x e da qualidade do dado de y. Se cada ponto tem um erro, os erros em y já estão acomodados. Se o seu número de dados é grande, o erro em y já está acomodado nessa dispersão. Mas se você tem um erro em x, ela acaba parecendo que é um erro em y. Então, em vez de 20 é 21. Então, em vez de, por exemplo, imagina que esse ponto aqui está na reta para esse valor aqui de 13. Se você tivesse um erro de x e ele tivesse deslocado para cá, você ia deslocar da reta. Então, os erros de x e y na base de dados que é usada para gerar a regressão, eles são um fator de qualidade dessa regressão aqui. Então, é embutido isso, né? O erro está embutido nessa ideia. Então, normalmente, você quer descobrir quais são os parâmetros e não provar que tem uma relação.
gerar uma previsibilidade, né? Então as equações empíricas que você acha nos livros, que mostram que uma grandeza se relaciona com a outra de forma linear, e tem uma soma de uma constante e uma outra constante multiplicando, elas vêm desse tipo de regressão. É claro que o número de dados e o espalhamento vão influenciar bastante no erro, e muitas vezes você não vê isso publicado junto com a equação empírica. Você não vê os erros propagados e você não sabe como propagar o seu, dado que também vai ter um erro, né? Então você tem o x e quer prever o y, e a gente vai ensinar como fazer isso e como contornar esses problemas nas 2 próximas aulas. Como propagar erro nessa situação. Uma outra coisa relevante que eu acho que é muito discutida é que se o seu processo é um processo que você tem esse conjunto de dados que você mediu, mas você tem certeza que quando x tende a zero, o y também tende a zero, muita gente quer forçar a reta a passar no zero. Deixa eu usar uma outra caneta aqui. Forçaria a reta a passar no zero. E se você usa mínimos quadrados forçando a reta no zero, ela ia dar uma coisa parecida com isso, talvez até com um ângulo um pouco maior. Estou chutando no olho aqui, né? Bom, essas retas são bem diferentes uma da outra, né? E você não deve fazer isso, mesmo que você tenha certeza absoluta que os dois zeros são iguais. Quando você força um zero numa regressão linear, você está dizendo que você tem certeza que os valores próximos a zero seguem essa reta. Que na verdade você não tem. Você não tem essa certeza. Muitos processos deixam de ser lineares para valores muito pequenos. Isso é muito comum. Por que é comum? Porque os processos físicos estão atuando numa certa escala de grandeza, de magnitude dessas 2 grandezas aqui, podem não atuar numa escala menor. Pode ser que quando se aproxima do zero, um outro fator conte mais. E aí você tem uma forma diferente da sua curva. A sua regressão linear serve para prever y com base em x e vice-versa no range original para o qual você coletou os dados que geraram a regressão. Isso é importante. Então não force o zero. Considere o intercepto, que essa reta vem parar aqui, né? E o erro do intercepto, a gente vai ver depois, mas não force. Você não tem como prever o que tem aqui está fora. Da mesma maneira, você não tem como prever o que está aqui. Não dá para você usar essa regressão com segurança. Mas se você tem certeza que, para valores razoavelmente maiores, esse conjunto de dados aqui, os mesmos processos físicos que atuam aqui, continuam lineares, você tem certeza disso, pela sua hipótese física, você até poderia usar essa regressão para extrapolar aqui, mas você vai ter que propagar o erro, e o erro do slope é um erro de multiplicação, então ele depende do z, do produto da multiplicação, vezes as proporções entre os erros, como a soma quadrática, a raiz da soma quadrática da proporção entre os erros. A gente viu na outra aula isso, vamos voltar a isso na aula que vem. Então a sua segurança dessa reta aqui vai diminuindo porque o erro do slope vai aumentando. Mesmo que você saiba que continua linear. Então tem que propagar erro para essa situação, né? Então isso tem que ficar bem claro, né? Serve para obter os parâmetros, gera previsibilidade de um para o outro, você gera uma equação de previsibilidade, mas é importante propagar os erros e saber que tem que trabalhar só naquele range. Se você está gerando a sua regressão, você tem que ter consciência disso e é bom que você documente tudo isso. O R quadrado, disponibilize a base de dados e calcule os erros que a gente vai calcular na aula que vem. Se você está usando uma fórmula que foi obtida dessa maneira, vá aos trabalhos originais que geraram a equação, veja o tamanho da base de dados, a dispersão, e aí você pode, mesmo não tendo, que os trabalhos mais antigos certamente não têm, as bases de dados disponíveis, você pode ler ponto a ponto com esses programas de recuperação de dado com base em gráfico. Tem alguns que são online, eles funcionam muito bem, tem bastante precisão, né? Propagar erro aí geralmente não é um problema, porque o erro da localização desse ponto é bem menor do que todos os outros que a gente está lidando.
E a gente pode reconstituir, né, o erro do intercepto, que é mais importante, o erro do slope, e também as incertezas decorrentes do número de medidas, que são as coisas que a gente vai ver nas duas próximas aulas. Bom, era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje, e até a aula que vem. Muito obrigado.